Da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quarta aula da disciplina Biossegurança Hospitalar e Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre legislações trabalhistas frente aos acidentes de trabalho, né? Poxa vida, tive um acidente de trabalho, né? Tive aí uma doença ergonômica, né? Decorrente ao meu trabalho. Quais são as legislações que me respaldam, né? O que é CAT, né? Por que ele deve ser preenchido adequadamente? Tudo isso nós iremos ver nessa aula. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. É considerado acidente de trabalho toda lesão corporal ou perturbação da capacidade funcional que no exercício do trabalho ou por motivo dele resulta de causa externa, súbita, imprevista, que cause a morte ou a incapacidade para o trabalhador, total ou parcial, permanente ou temporária. Então, acidente de trabalho é tudo aquilo que impacta no meu paciente, podendo ele ser aí algo temporário, né? Eu tive uma queda, né? Mas tá tudo bem. Ou, temporária, né? Ou permanente. Eu tive uma queda horrível, né? Bati a cabeça, teve deslocamento da medula, fiquei paraplégico, né? Então, tudo isso é considerado como acidente de trabalho, tá? A Constituição Federal, em seu artigo 7, inciso no seu artigo 29, declara que é direito dos trabalhadores o seguro contra acidente de trabalho, a carga do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, pela Constituição Federal, né, lá no artigo 7, se eu me acidentar, eu tenho direito à indenização, tá? Tanto por parte da empresa quanto por parte do INSS, tá? A Lei 8.213, de 24 de junho de 1990, em seu artigo 19, conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 6 do inciso 7, do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Em sua maioria, os acidentes de trabalho são evitáveis, bastando a adoção de simples medidas, como o uso de equipamento de proteção individual, fornecida obrigatoriamente pelas empresas. Então, quando a gente está trabalhando, né, com carteira assinada ou contrato dentro de uma empresa, a empresa ela é obrigatória a me fornecer o uso de EPIs, né, disponibilizar esses equipamentos de proteção individual, tá? Justamente para evitar possíveis danos, acidentes de trabalho, tá? Doenças profissionais e ou ocupacionais. Então, tem um pouquinho de diferença entre o que é doença profissional e o que é doença do trabalho, tá? Os incisos do artigo 20 da Lei 8.213 de 91 trata das doenças profissionais e ou ocupacionais que, por expressas determinação legal, são elas: doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de determinada atividade constante da respectiva reação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né? Essa doença profissional, né, ela pode, por exemplo, né, evoluir aí por uma contaminação, né, seria uma doença profissional, algo de saúde mental, né. Agora, a doença do trabalho é aquilo que o trabalho me impacta, né, algum acidente, alguma coisa que deriva do meu trabalho, tá? É a doença derivada das condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relaciona diretamente. Então, desde uma queda, um acidente de trabalho, né?
uma contaminação ali por um produto químico, tudo isso é doença do trabalho, tá? A lei brasileira interpreta como acidente de trabalho as lesões derivadas de agressões, sabotagens ou atos de terrorismo praticados por terceiros ou por colegas no horário e local de trabalho. Então, pode ser proposital, né? Alguém aí pode fazer alguma maldade comigo em ambiente de trabalho, isso é considerado como acidente de trabalho. Ou também aí um terrorismo, né, alguma coisa do tipo, também são considerados aí como acidente de trabalho, porque, né, o empregador, o profissional, ele está no ambiente de horário, no horário ali de trabalho, no local de trabalho, tá? Então, mesmo que não foi nada provocado pela empresa, né, ele é considerado como acidente de trabalho também, tá? Mesma orientação merecem as lesões de acidente sofrido fora do local e horário de trabalho, desde que no momento de sua ocorrência estejam o trabalhador executando ordens ou serviços sob a autoridade da empresa. Neste mesmo grupo se encontram os acidentes que acontecem durante viagem a serviço, mesmo que realizadas para fins de estudos, caso a viagem seja financiada pela empresa. Então, hoje já pela legislação, né, acidente de trajeto, pronto, saí do trabalho, bati meu ponto, fui para casa e sofri um acidente. Ele já não é mais considerado como acidente de trabalho. Porém, né, se eu sair do trabalho, né, porque por conta da empresa eu tive que me deslocar e ir até uma outra instituição ou fazer alguma viagem específica pela empresa, né, isso, se acontecer algum acidente, né, como eu estou atuando pela empresa, é considerado como acidente de trabalho, tá? Verificação. A responsabilidade por verificar o acidente de trabalho recai sobre o perito, cujo trabalho, de modo bastante conciso, é estabelecer uma relação entre o acidente e a lesão. Então, quando eu sofro um acidente de trabalho, é aberto um CAT, né? A instituição ela tem até 24 horas, né, para fornecer isso lá para a Previdência Social, esse CAT. E quando o acidente de trabalho é muito grave, esse profissional ele é afastado e entra no INSS, né? Para que esteja essa verificação do acidente, da lesão, é através de um perito. E normalmente esse perito é um médico do INSS, tá? Que vai comprovar a sua capacidade de retornar ao trabalho ou não, as suas condições físicas após aquele acidente, tá? É o médico perito quem dá a última palavra sobre o retorno do indivíduo ao exercício de sua função, ou se este deverá ser afastado permanente ou temporariamente do emprego. A empresa tem o dever de fazer uma comunicação informando sobre o acidente de trabalho no mesmo dia ou até o primeiro dia útil após o fato. No caso de morte, a comunicação deve ser imediata. Caso essas determinações não sejam observadas, a empresa deverá realizar o pagamento de multa, né? Isso é questão de previdência social, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho aí de CAT, né? Como que as empresas comunicam a previdência, através do que, né? Então, a comunicação de acidente de trabalho é realizada pela empresa, é feita mediante a emissão de um documento especial chamado comunicação de acidente de trabalho, que é o famoso CAT. Toda vez que tem um acidente de trabalho, né, seja ele o mais simples que for, uma queda, né, perfuração de material contaminante, né, um acidente gravíssimo, né, tem que se abrir aí um CAT, tá? A CAT é fornecida pela Unidade de Recursos Humanos ou por sua chefia imediata ao servidor, que deve apresentá-lo como seus documentos básicos aos órgãos competentes, né? Então, a instituição de saúde, ela vai entregar uma cópia desse CAT e você precisa levar até a sua empresa, né? Se caso não for aquela instituição, tá? O acidente deve ser comunicado até o primeiro dia útil seguinte ou da ocorrência, e em caso de morte, de imediato à autoridade competente. No caso de doença profissional, o dia do acidente ou aquele em que for realizado o diagnóstico podem ser considerados data de início da incapacidade laborativa.
Esse documento tem como finalidade informar a Previdência Social sobre o ocorrido, a fim de que o colaborador em questão ou seus familiares tenham assegurados todos os seus direitos. Porque entra na história lá do INSS, né? Receber, a empresa ela vai, se você for afastado, né, devido a esse acidente de trabalho, né? A empresa ela vai parar de te pagar, porém você vai receber aí pelo INSS o básico, né? Dependendo aí da sua categoria profissional. O CAT é um formulário onde consta informações sobre a empresa, o colaborador e sobre o ocorrido de fato, né? Então vai ter lá os dados pessoais da empresa, os dados do funcionário e o tipo de acidente, vai ter um campo para você descrever como é que foi o acidente, tá? Nele descreve-se o acidente de trabalho ou doença ocupacional para que a Previdência Social tenha um documento oficial para consultar. Ao dar entrada no INSS por acidente de trabalho, por exemplo, o colaborador precisa de um documento diferente do atestado médico, que comprove o fato originador de sua lesão. Este documento deve ser emitido pela própria empresa do qual o colaborador estava a serviço no momento do acidente, ou seja, é aquela cópia do CAT, tá? Antes, o CAT era preenchido à mão e entregue pessoalmente em uma agência de previdência social. Hoje, porém, tudo pode ser feito pela internet, devendo a empresa manter um formulário preenchido em seu arquivo para fins de comprovação. É de suma importância, porém, que todas as informações sejam preenchidas corretamente, ou o colaborador pode encontrar dificuldade ou barreiras na hora de requerer seus direitos. Então, se estiver faltando alguma informação, né, por equívoco de preenchimento desse formulário, pode ser que seja glosado, interrompido, negado os direitos do trabalhador, tá? Quais os tipos de ocorrência que devem ser informados no CAT, né? Existem 3 tipos de ocorrência que podem ser informadas no formulário de CAT, que são acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e atos equipáveis, né? Então, quando a gente, só reforçando aí, quando a gente fala em acidente de trabalho, caracteriza-se como acidente de trabalho qualquer acidente que ocorra exclusivamente pelo exercício do trabalho ou enquanto o colaborador está a serviço da empresa. Entram na categoria de acidentes quaisquer as ocorrências que provoquem lesão ou injúria física no colaborador. Além da lesão ou injúria, também estão cobertas perturbações que causam perda, redução e incapacidade de qualquer função do organismo, né? Então, a questão de surdez, né? Algum problema de fala por algum agente químico, tudo isso é acidente de trabalho, tá? A surdez, por exemplo, pode ser considerada uma lesão, caso ocorra qualquer perturbação auditiva temporária ou permanente durante as atividades do trabalho ou no trajeto. Caracteriza-se como acidente de trabalho. Óbito também entra nessa categoria. Doenças ocupacionais. A empresa deve preencher o CAT com doença ocupacional em todos os casos geradores de doenças devido à atividade laboratorial. Contaminações, degenerações, desgastes, diminuição da capacidade devido à repetição, entre outras situações, caracterizam-se em doenças ocupacionais, né? Então, coluna, a lombar, né? O que a gente fala muitas vezes, as pessoas se queixam muito de dor na mão, né? Em região de punho, justamente por fazer movimentos repetitivos, tá? Qualquer doença que se desenvolva enquanto o colaborador está a serviço da empresa deve ser informada ao CAT como doença ocupacional, independente de ter ocorrido ao longo do tempo ou subimediatamente. Exemplo, uma contaminação química. Doenças degenerativas inerentes à idade do colaborador não são consideradas doenças ocupacionais. Por exemplo, o Alzheimer, né? Por mais que aquele profissional esteja no ambiente ali da empresa, não foi a empresa que desenvolveu o Alzheimer, né? Que desencadeou o Alzheimer, tá? E também pode ser notificado como atos equiparáveis, né? Que são atos de agressão física, imprudências de terceiro, né? Alguém fez alguma coisa errada que me atingiu, ele pode ser considerado, classificado como atos equiparáveis, né?
desabamento, inundações, incêndios ou qualquer outras ocorrências que fogem do controle do colaborador e não se encaixam propriamente dito em doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Mesmo assim, são equipáveis, né? Então, se teve uma inundação, né, um desabamento, né, ele não é considerado exatamente como acidente de trabalho, mas é um ato equiparável, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Só para finalizar aqui, né, o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho é comemorado no dia 27 de julho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha aí via portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Beijinho para vocês e até mais.